Olá, e vamos iniciar nossa aula número 5, Arte e Design Contemporâneos, Gestos Inacabados. Esta disciplina é oriunda do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais, o FPB, o FPE. E na aula de hoje nós vamos utilizar a obra de Martin Jay, A Imaginação Dialética, como base para os estudos da Escola de Frankfurt e Instituto de Pesquisas Sociais. De acordo com Jay, uma das mudanças mais importantes trazidas pela Primeira Guerra Mundial, pelo menos em termos de seu impacto sobre os intelectuais, foi o deslocamento do centro de gravidade socialista para o leste europeu. Importante acrescentar, além da Primeira Guerra Mundial, os intelectuais, passaram por 3 momentos bastante conturbados do início do século XX. A Primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 29, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a Segunda Guerra Mundial. Então todo esse movimento fez com que houvesse um deslocamento de intelectuais ao redor do mundo. E a Revolução de 1917, a Revolução Russa de 1917, ela fez com que muitos intelectuais de cunho socialista passassem a ter um pensamento crítico acerca da teoria e da praxis dentro da esfera, desse pensamento dos efeitos colaterais que essa Revolução Russa propiciou para o país e para o mundo. O reexame minucioso das bases da teoria marxista, na dupla esperança de explicar os erros do passado e preparar a ação do futuro, deu início a um processo que conduziu inevitavelmente às regiões mal iluminadas do passado filosófico de Marx. Essa citação do Martin Jay é muito importante para entender qual é o espírito, ou qual é a questão norteadora da Escola de Frankfurt. Então, todos os integrantes da Escola de Frankfurt, ou pelo menos todos aqueles que conseguiram permanecer na Escola de Frankfurt, eles são de cunho marxista. Porém, eles não ficaram estanques aos estudos que Marx já realizou. Pelo contrário, eles começaram a tentar estudar áreas que Marx, por ter morrido prematuramente enquanto intelectual, procuraram estudar áreas que Marx não necessariamente tenha tocado no assunto ou pesquisado, porque simplesmente não deu tempo. Então, a Escola de Frankfurt, ela procurou avançar nos estudos de Marx e não ficar estanque, apenas virar meros reprodutores da teoria de Marx. Eles buscaram ser muito mais do que isso. Uma das questões cruciais levantadas na análise subsequente foi a relação da teoria com a prática, ou mais precisamente, com o que se tornou o termo conhecido no lexo marxista, a praxis. Em uma definição frouxa, a praxis foi usada para designar uma espécie de ação autocriadora, que diferia do comportamento externamente motivado, produzindo forças que estavam fora do controle do ser humano. Então, a Escola de Frankfurt, ela buscou intermediar uma relação entre o socialismo utópico e o socialismo real. Ela procurou balancear a teoria com a prática e a partir da prática ter novas respostas, ter novos dados para melhorar ou para refinar as linhas teóricas da sociologia. No uso marxista, foi vista em uma relação dialética com a teoria. De fato, uma das características da praxis, em contraste com a mera ação, era o fato dela ser instruída por considerações teóricas. A atividade revolucionária deveria unificar teoria e praxis, o que estaria em contraste direto com a situação vigente no capitalismo. Bom, quando nós pensamos no capitalismo, a gente pensa numa ação
prática, né? Numa ação do dia a dia, numa ação do qual ela acontece muito mais rápido do que o pensamento humano. Tanto é que o capitalismo ele é mediado por comunicações de massa, por produtos massificados, né? Produtos que vão deixar com que as pessoas fiquem alienadas e não haja uma reflexão. Então a escola de Frankfurt ela entra em oposição em relação a isso, né? Tanto é que uma das principais teorias da escola de Frankfurt é a teoria crítica, ou seja, olhar um objeto, analisar esse autor, analisar esse fenômeno e, através de uma estratégia crítica, traçar encaminhamentos, traçar reflexões das quais não passe, né, de maneira despercebida essa alienação que ocorre no capitalismo. Outro ponto também comum com os integrantes da escola de Frankfurt é a origem judia, né? E isso acabou colocando toda a sua existência em uma instituição ilegal. Importante dizer que nesse período entre guerras, a perseguição em torno dos judeus foi muito forte. Então, o nazismo procurou fechar essa escola, perseguir esses intelectuais, tanto que muitos deles tiveram que se exilar. E aqueles que não o fizeram, como por exemplo Walter Benjamin, acabou cometendo suicídio para que não fosse preso, que ele não fosse para um campo de concentração. Os seus pesquisadores, como a gente já havia citado, produziram trabalhos nos mais diferentes objetos de pesquisa, uma vez que Karl Marx não teve como pesquisar nessas respectivas áreas. Então, os pensadores, os intelectuais da escola de Frankfurt procuraram fazer esse papel de complemento, de continuação. Então, tais como artes visuais, indústria cultural, eros e civilização, o papel social da escola e a democracia como espaço de criação e difusão científica. O Dr. Felix Weil foi aquele que conseguiu montar, né, a escola de Frankfurt, esse instituto. Importante dizer que a maioria dos intelectuais daquela época, né, que se juntaram à escola de Frankfurt, eles tinham seu próprio meio de vida, né? Eles já vinham de heranças, já vinham de uma situação financeira confortável, pelo menos na sua grande maioria. Ou seja, ou eles eram aristocratas ou eles eram burgueses. Mas importante destacar que todos eles tinham uma vontade em comum, que era estudar o proletariado, que era estudar a revolução do proletariado e tentar entender como o socialismo e o comunismo poderiam ser novas vias dentro do sistema econômico e social do mundo, em detrimento do capitalismo. Essa busca pelos estudos marxistas era tão grande por parte do idealizador da escola que a ideia original era chamar a instituição de Instituto para o Marxismo. Felizmente foi abandonada porque, se vocês pegarem a história posterior, muitos desses autores eles se tornaram autônomos, né? Eles se descolaram da imagem de Marx e tiveram as suas próprias teorias a serem estudadas até hoje em diversos campos de conhecimento. Então, o nome Escola de Frankfurt ficou muito mais adequado do que Instituto para o Marxismo. Os frankfurtianos eles tinham uma crítica muito grande acerca da frieza da ciência, o meramente apresentação de dados e isso como uma verdade absoluta. Então, uma ideia que eles estavam trazendo para a ciência era a ideia da crítica, ou seja, a junção da teoria e da praxis. Ou seja, apresentar dados, apresentar informações acadêmicas, mas desconfiar desses dados, desconfiar dessas informações, procurar ter uma visão crítica acerca desses dados, para que possa trazer, inclusive, novos olhares acerca da pesquisa, né? Não deixar a pesquisa ela ser fria, ela ser mecanicista. Isso era uma das
questões norteadoras da escola de Frankfurt. Outra coisa muito importante é o caráter de uma construção de um pensamento marxista, não apenas de suas obras, mas do seu objeto de pesquisa, que era atas de congresso, programas partidários, estatutos, jornais, revistas, ou seja, tudo aquilo que concerne ao movimento operário, né, ao redor do mundo. Então a escola de Frankfurt ela teve essa busca também. Não à toa que forças como o nazismo, fascismo, sociedade conservadora queriam o fim da escola de Frankfurt. Ela estava fazendo a revolução dentro do meio acadêmico. Quando nós pensamos em escola de Frankfurt, é importante citar dois autores, Adorno e Horkheim. Ambos se conheciam desde 1922. E uma coisa interessante é que Adorno ele vai trazer para a escola de Frankfurt a fenomenologia através dos estudos de Husserl. Então veja que a escola de Frankfurt ela não fica restrita apenas aos estudos marxistas. Lembrando que o estudo marxista é um estudo materialista. Tá? Ele também, os intelectuais da escola de Frankfurt também vão trazer outras linhas de pesquisa, como por exemplo a fenomenologia, vão trazer também outras linhas como a psicanálise. Então a escola de Frankfurt ela avança, ela parte do marxismo, mas ela avança, ela vai estudar as outras correntes de pensamento do século XX. Dentre todas as teorias, a escola de Frankfurt ela desenvolve uma teoria chamada teoria crítica. E ela entende que o afeto, sentimentos, estado de empatia afeta os resultados científicos. Ou seja, aquela crítica em relação à ciência ser fria, apenas a apresentação de dados, resulta nessa teoria frankfurtiana. Uma vez que são elementos presentes no que Durkheim um sociólogo do qual nós já citamos em aulas anteriores, alega como fato social. Para o mundo ser compreendido é preciso mais que cálculo. Essa é aproximada da psicanálise, com o intuito de analisar e pensar de forma autocrítica a ciência. A ciência não deveria ignorar seu papel social, pois só conscientizando-se de sua função crítica é que poderia contribuir para forças que promoveram as mudanças necessárias. A escola de Frankfurt trabalha com a questão da cultura. A partir das mudanças tecnológicas, como o capitalismo se expande, não mais somente para questões econômicas, mas também para culturais. Ou seja, o trabalho é voltado agora para as culturas de massa, para os meios de comunicação, como a arte se comporta dentro dos meios de comunicação, como que a arte se comporta dentro dessa sociedade massificada. Então a escola de Frankfurt ela vai direcionar seus estudos para essas áreas de conhecimento e essas questões norteadoras. Assim, a partir do momento que a escola de Frankfurt vai trabalhar com o termo cultura de massa, a definição de massa, né, designa uma coletividade de grande extensão, heterogênea quanto à origem social e espacial de seus membros, e desestruturada socialmente. Basta você ver uma cidade, uma metrópole, né, um centro urbano. Geralmente ele é constituído de pessoas de vários locais diferentes, né, seja do país ou fora, que vão se aglutinar, que vão estar em justa posição com as suas origens, com as suas experiências, com as suas referências, e a partir das relações, a partir dos fatos sociais, vão criar novas relações de conhecimento, novas relações de comunicação e assim uma sociedade. Quando um determinado produto, uma determinada informação, ela é ministrada ou ela é direcionada de maneira generalizada, nós temos aí uma cultura de massa ou uma informação de massa.
Os pesquisadores de Frankfurt, por meio da crítica à tecnologia do cotidiano, alega que a massa tem acesso à ciência e tecnologia apenas por meio de seus produtos. Ou seja, quem detém o conhecimento tecnológico, científico de fato, é uma minoria. Então, muitas vezes, nós vamos utilizar um determinado shampoo porque dentro da cultura de massa, a tecnologia e a propaganda e os influencers vão falar que aquele shampoo ele é bom. Mas nós só recebemos um produto pronto, que nós não temos a mínima ideia de como ele foi feito. Nós temos uma ideia imaginária, nós temos uma ideia até mesmo fantasiosa, né? Como, por exemplo, hoje em dia, qual é a tendência? É você comprar um shampoo, esse mesmo shampoo que foi feito há 30, 40 anos, com basicamente as mesmas tecnologias, mas qual que é o tema de venda? Hoje é a questão de gênero. Então você não vai apenas comprar um shampoo para lavar seus cabelos. Você vai comprar um shampoo para ser empoderado, né? Tudo isso são estratégias massificadoras, são discursos que a massa como um todo aceita, gosta, tem uma empatia e aí com isso vai consumir o produto que de repente na década de 80, de 1980, era até uma marca que fazia propagandas que tinha um discurso completamente contrário ao discurso do empoderamento. Nesse contexto, as expressões meios de massa, cultura de massa denotam sistemas industriais de comunicação, sistemas de geração de produtos simbólicos, fortemente dominados pela proliferação de imagens. Trata-se de produtos massivos, porque são produzidos por grupos culturais relativamente pequenos e especializados e são distribuídos a uma massa de consumidores. Importante destacar aqui que nem sempre esses produtos eles possuem uma qualidade que seja benéfica para a massa, mas como eles têm um preço ou um valor que a massa pode pagar, acaba se consumindo um produto que de repente poderia ser um refúgio, um resto de um produto nobre, mas esse produto ele é reciclado, ele é reconfigurado e acaba se tornando muitas vezes um produto de massa com um valor desproporcional diante daquilo que ele foi criado e produzido. Os meios de comunicação de massa, com as suas respectivas tecnologias, influenciam de maneira ontológica o indivíduo e naturalmente causam um efeito colateral na maneira de lidar com os fatos sociais. A sociedade é afetada na concepção ética e, por fim, política. Basta vocês observarem como que estão as redes sociais, como está a nossa relação de polarização política, né? Hoje em dia, você escuta tudo que você quer do seu político ou da sua ideologia favorita e não precisa escutar o contrário. Hoje, raramente, um meio de comunicação é imparcial ou coloca representantes de diferentes ideologias em um mesmo espaço. Isso é muito difícil de acontecer e isso está afetando de maneira ímpar a sociedade, tornando essa sociedade muito mais intolerante e propícia, inclusive, a guerras civis. Com a tomada de poder pelos nazistas em 30 de janeiro de 1933, o futuro de uma organização confessadamente marxista, quase exclusivamente composta por homens de ascendência judaica, era obviamente sombrio. Quando se busca um fio comum que perpasse as biografias individuais do círculo interno, o que vem à mente de imediato é que nasceram em famílias judias, de classe média ou média alta. No caso de Adorno, apenas um dos pais era judeu. Então, como a gente já havia citado anteriormente, a escola ela era formada por indivíduos oriundos ou da burguesia ou da aristocracia. A sua totalidade era formada por pesquisadores judeus
e isso na época dos entreguerras era um problema muito grave, pois havia muita perseguição em torno dos judeus. O Instituto Internacional de Pesquisas Sociais, por mais revolucionário e marxista que houvesse afigurado na Frankfurt na década de 1920, veio a se estabelecer no centro do mundo capitalista, a cidade de Nova York. Marcuse chegou em julho, Lontenhall em agosto, Pollock em setembro, Wittfogel pouco depois. Fromm estava desde 1932 nos Estados Unidos, para onde tinha ido atendendo a um convite para dar aulas no Instituto de Psicanálise de Chicago. Esses homens estiveram entre os primeiros a chegar na onda de intelectuais refugiados da Europa Central, que tanto enriqueceram a vida cultural norte-americana nas décadas seguintes. Então há um deslocamento para o leste europeu, mas também há um deslocamento para a América. Inclusive esse deslocamento para a América ele é muito mais acentuado, muito mais agudo, né? Os seus autores, os seus pesquisadores que se refugiaram nos Estados Unidos acabaram tornando seus estudos mais publicizáveis, né? Mais conhecidos do que aqueles que foram para outros centros de conhecimento. No período entre guerras, os Estados Unidos estava se formando como o grande núcleo, né, de comunicação, de artes e de informação, como nós podemos ver atualmente, pelo menos no que se refere à comunicação de massa, né? No que se refere a esse elemento da massa, dificilmente nós vamos encontrar um outro país que adotou tão bem estratégias quanto os americanos. A tarefa do historiador era preservar a memória do sofrimento e fomentar a exigência de mudanças históricas qualitativas. Uma das características da sociedade do século XX era que a política começava a afirmar-se como uma esfera autônoma, de um modo que ultrapassa qualquer previsão feita por Marx. A prática leninista e a fascista demonstravam esta mudança. A teoria crítica, como diz o nome, expressava-se por uma série de críticas a outros pensadores e tradições filosóficas. Seu desenvolvimento deu-se pelo diálogo, ou seja, pela dialética. Sua gênese foi tão dialética quanto o método que ela propunha aplicar aos fenômenos sociais. Ou seja, existia a dialética, a ideia de Marx, mas também tinha a psicanálise e a fenomenologia. Só podemos compreendê-la plenamente se a confrontarmos em seus próprios termos, como uma crítica instigante de outros sistemas. A própria natureza tinha um componente histórico, no duplo sentido de que os homens a concebiam de maneiras diferentes, em épocas diferentes, e trabalham ativamente no sentido de modificá-la. Por isso, Horkheimer sustentou que o verdadeiro materialismo era dialético, envolvendo um processo contínuo de interação de sujeito e objeto. Daí a importância crucial da mediação para uma teoria correta da sociedade. Nenhuma faceta da realidade social podia ser compreendida pelo observador como final ou completa em si. Não havia fatos sociais, como acreditavam os positivistas, que fosse o substrato de uma teoria social, ou seja, a questão do socialismo utópico ou apenas o socialismo prático não é uma questão a ser trabalhada na escola de Frankfurt. É preciso quem fosse estudar ou trabalhar na escola de Frankfurt ter a concepção que eles estavam buscando um meio termo entre o socialismo real e o socialismo ideal, né? O socialismo utópico. Lukács, em História e Consciência de Classe, entende que deixar para trás a realidade empírica só pode significar que os objetos do mundo empírico devem ser entendidos como objetos de um todo, isto é, como aspectos de uma situação social total, compreendida no processo de mudança histórica. Portanto, a categoria da mediação é uma alavanca para superar o mero imediatismo do mundo empírico. Sendo assim, não é algo subjetivo imposto aos objetos de fora para dentro. Não há um juízo de valor ou um tem de ser, contrastado com o que é. Trata-se antes da manifestação de sua autêntica estrutura objetiva. A teoria crítica negava a necessidade ou mesmo a possibilidade de formular uma descrição definitiva do homem socialista,
Ou seja, a teoria crítica ela sempre trabalhou com temas em aberto, né, até para gerar novos estudos. A boa sociedade era aquela em que o homem tinha liberdade para agir como sujeito, em vez de agirem sobre ele como um predicado contingente. Outro pensador, né, da escola de Frankfurt, Marcuse, entende que, à medida que a falta de liberdade já está presente nos desejos e não apenas em sua satisfação, devem ser os primeiros a serem liberados, não por um ato de educação ou de renovação moral do ser humano, mas por um processo econômico, político, que envolva a disponibilidade dos meios de produção por parte da comunidade, a reorientação do processo produtivo para as necessidades e desejos de toda a sociedade, a redução da jornada de trabalho e a participação ativa dos indivíduos na administração como um todo. Ou seja, independente do autor ou do intelectual que está na escola de Frankfurt, há uma busca em continuar os estudos de Marx, as intenções, né, que Marx estava colocando, essa revolução, a revolução do pensamento, a revolução crítica, né, dentro do cotidiano social. Era uma escola que estava se deslocando para os centros, os principais centros capitalistas, os principais centros de narrativa liberal e apresentando soluções alternativas para a sociedade daquele tempo. A ênfase da escola de Frankfurt na razão foi uma das características mais importantes de seu trabalho. Nisso se demonstrou mais claramente a sua dívida para com Hegel. A terceira grande objeção de Horkheim, como estamos lembrados, era que a reação exagerada à deterioração da racionalidade levará à rejeição da razão como tal. Como Horkheim repetiria insistentemente, a racionalidade estava na raiz de qualquer teoria social progressista. O desaparecimento da experiência verdadeira, que outro pensador da escola de Frankfurt, importante destacar, ele não era um professor da escola de Frankfurt, mas ele estava ligado à escola de Frankfurt, que é Walter Benjamin, havia frisado como característica da vida moderna, correspondia ao desamparo crescente do homem moderno. Para Adorno, né, Adorno que fez diversos diálogos com Walter Benjamin, e Benjamin faz uma crítica em relação ao próprio colega, né, em suas obras. A fenomenologia representava o último esforço inútil do pensamento burguês para se resgatar da impotência. Com a fenomenologia, escreveu, o pensamento burguês chegou ao fim, em afirmações dissociadas e fragmentadas, cotejadas uma com as outras, e se resignou à simples reprodução daquilo que é. Ou seja, o estudo da fenomenologia, que o próprio Adorno estudou em suas teses, né, e depois foi se adaptando, ele entende que esse estudo ele é fundamental para entender não só a sociedade burguesa, mas o fim dela. A fenomenologia ela vai ser uma ciência do qual ela busca estudar os fenômenos a partir da observação. Uma coisa que é importante de destacar é que muitos materialistas, muitos estudiosos de Marx entendem que a fenomenologia é uma ciência falha, mas isso não ocorre na escola de Frankfurt. Realizados estudos tanto nos campos da fenomenologia como no campo da psicanálise, além do campo da dialética e do campo marxista. A previsibilidade científica não coincide com a modalidade futurista em que a verdade existe. Em vez disso, a teoria crítica, né, que é a teoria principal da escola de Frankfurt, deveria expressar um intenso esforço imaginativo e até utópico, que transcende os limites atuais da realidade. Sem a fantasia, todo conhecimento filosófico permanece nas garras do presente ou do passado, cindido do futuro, que é o único elo entre a filosofia e a história real da humanidade. Assim, a ênfase na fantasia, sobretudo como está encarnada nas grandes obras de arte,
e a preocupação com a praxis eram as duas expressões cardeais da recusa da teoria crítica de eternizar o presente e barrar a possibilidade de um futuro transformado. Apesar de sempre ter em mente a totalidade das contradições presentes e das possibilidades futuras, a teoria crítica se recusava a se tornar demasiadamente geral e abstrata. Muitas vezes tentava aprender o todo, tal como a aparência, encarnado em particulares concretos. A sociedade é marcada pela extrema individualidade e sua álmaga forma a sociedade de massa. Naturalmente, se nós temos indivíduos que vêm de experiências, que vêm de sociedades, micro-sociedades diferentes, quando eles chegam num centro urbano, obviamente, vai ser uma sociedade que ela é marcada pela individualidade, Os fatos sociais vão fazer com que as relações entre indivíduos se tornem uma possibilidade, mas acaba partindo de atitudes individuais, Não é uma sociedade que consegue pensar coletivamente. Diante disso, quem vai transformar essa sociedade numa coletividade de decisões, ou de ações, é uma pequena minoria que procura fazer comunicações genéricas ou produtos genéricos, vendendo isso como uma informação ou vendendo isso como um meio de vida. Então, não é incomum nós acharmos que o nosso artista, olha só a frase, nosso artista favorito, não é um artista que faz um produto para uma massa. Quantas pessoas não acham que uma determinada banda de rock, como por exemplo Nirvana, é uma banda subversiva, é uma banda que tem o seu discurso próprio, que é um discurso de minorias e tudo mais, e as pessoas se esquecem que o Nirvana foi uma das bandas que vendeu mais álbuns na década de 1990. Será que ela venderia todo esse volume de álbuns e que é financiado por uma grande gravadora, uma gravadora que publica tanto Nirvana quanto outros artistas, inclusive artistas dos quais a banda era relativamente ou totalmente contra? Será que realmente esse discurso ele é subversivo ou é um discurso alienante? É preciso questionar essa relação, será que ela é uma banda que atendia indivíduos ou ela atendia uma sociedade massificada? Isso são questões que nós podemos colocar baseado nas questões orientadoras, da escola de Frankfurt. Assim, a cultura de massa ou indústria cultural realiza uma síntese regressiva da cultura popular e da arte erudita, fomentando uma elaboração lúdica de valores simbólicos, como a cultura popular, mas entregando apenas acomodação ao status quo e às formas padronizadas de percepção. Adorno tem uma visão bastante pessimista em relação à cultura de massa. Ele entende que a cultura de massa, dentro da sociedade, vai apenas trazer elementos alienantes às pessoas. Ele entende dessa forma. E aí ele dá esse termo de indústria cultural. Dentro desse termo da indústria cultural, é importante nós refletirmos acerca das artes. Obviamente, a partir da Revolução Industrial, tudo aquilo que era feito em relação às artes perde o sentido. Porque se nós pararmos para pensar, a pintura, escultura,
as ditas belas artes foi feita para uma sociedade que não é essa. Não foi pensado para uma sociedade urbana. Não foi pensada para uma sociedade de massa. Então, a sociedade de massa, ela abre espaço para novas representações artísticas. Da mesma forma que as belas artes não são adequadas para uma cultura de massa, artistas como Duchamp só podem surgir dentro de uma sociedade massificada. A reflexão acerca do que é arte só pode surgir dentro do seio de uma sociedade massificada. Porque a grande questão é, o que é arte para esta sociedade da qual nós vivemos? Da arte erudita, ela absorve diversos temas e características de composição estética, mobilizando uma grande habilidade e empenhos técnicos, cuja finalidade é de produzir um glamour para o mundo. Características dos produtos massificados é a extrema padronização dos produtos culturais, bem como do seu baixo nível de elaboração formal, compositiva e reflexiva. A busca é pelo entretenimento. A busca não é por refletir acerca de uma letra de música. O objetivo é escutar aquela letra de música repetidas vezes, a música não sair da sua cabeça, você aprender um determinado passo de dança que representa aquela música e consumir o mais rápido possível para que a próxima música passe a fazer o mesmo sucesso que essa anterior. O produto atende o sistema de produção, construindo um círculo de manipulação retroativa delas. Agora, este autor aqui, que nós vamos ver na próxima aula, ele tem um pensamento um pouco diferente da visão de Adorno. Walter Benjamin, que vai ser o nosso próximo tema de aula, né? Nossa aula número 6, ele vai estar trazendo algumas luzes de como nós podemos trabalhar a arte e a comunicação dentro da cultura de massa de uma forma mais reflexiva, de uma forma mais crítica e, por que não, qualitativa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Se caso vocês acham que ajudou na sua formação, na sua reflexão, peço que você curta, que você compartilhe e aguardo vocês na próxima aula de arte e designs contemporâneos, gestos inacabados. Uma sugestão, antes de assistir esse vídeo, se vocês puderem, leiam o artigo A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, de Walter Benjamin. Ok? Então, mais uma vez, meu muito obrigado.